Vamos dar início à nossa mesa intitulada Quando Mundos se Encontram, entre o Mal-Entendido e a Conversa. É um prazer estar aqui com Paula e com Ana Carolina. Vamos começar. Paula começa, né? Sim. Eu vou apresentar para vocês Paula, que é muito conhecida nossa, do IBEP Rio, e pesquisadora da Fiocruz. A palestra dela é Confluências de Línguas, Encontros e Desencontros na Clínica Psicanalítica. Vamos? Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Ixi, tá ruim, né? Pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a Maria Helena por esse papel aí meio chatinho, que eu vou precisar, que me avise. E um prazer conhecer a Ana. Eu vou ler. O título do meu trabalho é Confluências de Línguas, Encontros e Desencontros na Clínica Psicanalítica. Assim como em outras apresentações minhas, em jornadas e em outras mesas aqui no IBEP, minha fala não caminha na direção de apresentar uma grande teoria sobre um assunto específico, mas a minha intenção é usar esse espaço para partilhar afetações e impressões derivadas de incômodos meus, que não necessariamente se iniciaram no consultório, mas que certamente se apresentaram a partir de experiências clínicas e derivam de um olhar clínico sobre os acontecimentos. O que chamo de experiência clínica aqui se aproxima de uma experiência literária que inaugura um mundo à parte, o mundo do fora, para fazer referência a Maurice Blanchot, que nos provoca a nos deslocar do lugar de expressar o que sabemos para o lugar de sentir o que não conhecemos. É desse lugar que eu falo sobre o encontro clínico com algumas pessoas de classes sociais mais desfavorecidas economicamente do que a minha e certamente da maioria de nós. Então, me interessa pensar sobre o difícil encontro de mundos, corpos, subjetividades marcados por diferentes experiências de classe e que me provocaram sentir na clínica que abafa qualquer empuxo a falar sobre essa experiência outra, mas que, como quaisquer outros encontros clínicos, me colocam em estado de escuta. No caso de hoje, a jornada intitulada Margens e Confluências no Trabalho Psicanalítico convoca Antônio Bispo dos Santos para o diálogo com a psicanálise. No movimento de trazer impressões rudimentares de algo que me aflige no meu fazer clínico, entendendo a experiência clínica como um deslocamento para o desconhecido, eu desenvolvo essa fala com base principalmente na palavra semente, confluência, de Nego Bispo. Se as palavras são germinantes, como ele diz, elas possuem trajetórias e possibilitam reedição. Elas são vivas. Não é dessa forma, precisamente, que escutamos as palavras ditas em uma experiência clínica? Em breve, esclarecerei por onde margeia meu pensamento. Agora posso adiantar que a semente confluência me moveu para dois sentidos principais que me fizeram pensar sobre o encontro interclasses. A própria ideia trazida pelo Nego Bispo de confluir, que é diferente da nossa ideia comum de convergir ou coincidir, e que se diferencia principalmente da ideia de influir, que tem uma perspectiva colonizadora na medida em que um modo de existência visa eliminar o outro. O outro sentido de confluência que trago é o sentido da língua, com fluência ou sem fluência, ser ou não fluente em uma língua. Esses são os dois sentidos de confluência que trago para pensar o encontro clínico entre pessoas de diferentes classes sociais. Eu não vou tratar exatamente dessas questões com profundidade, mas posso dizer que são questões caras para mim e que eu poderia chamar do motor dessa fala. Quando atendemos pessoas de classes sociais diferentes, podemos falar com tranquilidade que não influímos, em teoria sim, porque essa é a regra básica da abstinência, mas podemos falar em confluência na clínica? Me parece que podemos dizer que o encontro clínico é o encontro entre dois inconscientes que se misturam sem formar uma unidade. Confluência, para o Nego Bispo, marca o encontro, mas não o encontro de dois que se tornam um, ou de um que se torna outro. Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece.
Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente passa a ser agente e outra gente, a gente rende. É como diz o Nego Bispo no livro A Terra Dá, a Terra Quer. A confluência é uma forma que amplia. Entendo que o encontro clínico também. Ele amplia os dois, o analista e o analisante, como acontece em um encontro amoroso, onde há o encontro de dois inconscientes. No entanto, quais são as sensibilidades despertadas nesse encontro interclasses, na clínica? Sabendo das complexidades implicadas nas relações opressoras entre classes, pergunto, acompanhando Tamaios, como a inscrição do sujeito do inconsciente em relações sociais de poder de classe limita o acesso a uma elaboração analítica e, no limite, o próprio dispositivo analítico. Vejamos o outro sentido, confluência de uma língua. A questão que se coloca para mim no atendimento de pessoas de classes sociais distintas é sobre as línguas que analista e analisante falam. É a mesma? Eles têm fluência na língua que falam? Ter fluência em uma língua é a fluidez ou espontaneidade de algo ou alguém, especialmente no uso da linguagem, na forma como se expressa no mundo, o que impacta nas suas relações sociais. Parece-me que no encontro entre classes há ruídos importantes, porque nenhum dos dois lados são fluentes na língua do outro. As apropriações da língua materna criam a linguagem de cada um, e no encontro entre diferentes classes há uma certa fricção incontornável. São diferentes códigos de linguagem, códigos sociais que se apresentam. A noção de língua materna nos diz que a nossa língua é anterior à existência. Aqui está a dimensão da herança, da filiação, com toda a sua força que bem conhecemos. Não é incomum que uma pessoa que tenha mudado de classe social e que tenha introjetado os códigos da nova classe, ao estar bastante à vontade em um ambiente ou muito cansada, manifeste através da oralidade um jeito de falar que vem da família de origem. Falar como a mãe é uma forma, além de tantas outras, de dar notícias sobre a origem. A questão clínica é como fazer circular essas duas línguas, do analista e do analisante, que se diferenciam não pela origem étnica, mas pela origem social, marcada pela violência de classe, em que os dois estão atravessados. Bom, essas perguntas, motivadas pela palavra semente, confluência, me levam à reflexão que se segue. A minha reflexão parte de uma posição subjetiva que permite uma escuta fragmentada, flutuante do som ao redor, para fazer referência ao filme do Kleber Mendonça Filho. O som ao redor, um som que nos remete a imagens que materializam o não dito, maldito. O som ao redor possui uma linguagem poética, não necessariamente bela, poética. Através dos recursos sensoriais e dos enquadramentos, nos remete à experiência de ver através dos sons. Há uma confluência entre sons e imagens, um feito do diretor, presente também em outros de seus filmes. Confluência de sons e imagens que nos aproxima da experiência que emerge no encontro clínico, marcada pela experiência do inconsciente. Kleber Mendonça Filho provoca estranhamentos através do uso de narrativas não lineares, que centralizam os ruídos, os restos, através de sonoridades que parecem desencaixadas, produzindo cenas que não encerram uma significação fechada. Bom, quando eu propus apresentar um trabalho nessa jornada, pensei em usar recursos artísticos, filme e literatura, para pensar sobre o maldito da exclusão e da violência de classe e sobre o encontro clínico nesses casos, marcado pela circulação entre línguas. Quando eu começo a escrever, eu não tenho a menor ideia do que virá, e o som ao redor se impôs. Talvez eu tenha precisado sentir as ressonâncias poéticas do filme para poder trabalhar com a dureza da realidade. Não que o som ao redor não traga a brutal realidade social do nosso país, muito pelo contrário. O filme aborda as relações de coronelismo no Recife, o racismo velado, a especulação imobiliária de hoje, além de tantas outras facetas podres do nosso país. Ele não foge do tema central da exposição, um mundo marcado por classes sociais que atravessam a subjetividade de todos nós e o difícil encontro desses mundos. No entanto, o filme faz isso através de uma linguagem que me pareceu muito próxima da minha no ofício clínico, e que encontro em outros filmes do Kleber. É uma forma de escutar atenta ao que reside nos intervalos, mas não só isso. Para mim, os filmes do Kleber têm o ritmo das inscrições do inconsciente. Midian Garcia diz que O Som ao Redor é um filme que nos põe em estado de escuta. Ela diz, trata-se de pôr em estado de escuta o que ressoa do que denomino de uma lógica de fantasmas, múltipla em sua constituição de impressões de Brasil, de gente vivendo a vida,
de descrições de sonhos e pesadelos, mas também de fantasmagorias que são constitutivas do país, inclusive das sensações dos assombros que glosam o peso da história em repetição. Talvez por isso, ainda que não previsto, o som ao redor se tornou incontornável para marcar de onde eu falo, do lugar de alguém que se põe no estado de escuta e que dessa escuta produz pensamentos. Se dar a escuta das intensidades não é apenas um primeiro momento que servirá para uma elaboração teórica posterior, mas uma prática que tem uma finalidade em si, se entendermos que dispor-se à escuta é habitar à beira do sentido, uma escuta poética, ressoante, como diz Marília Librandi no livro Escrever de Ouvido, Clarice Lispector, Os Romances da Escuta, em referência ao pensamento de Jean-Luc Nancy. Escutar, segundo o filósofo, não se conecta com o campo auditivo, como ouvir, mas com o campo literário. Não se trata de entender o que está sendo dito por meio do intelecto, mas de poder receber, em termos de ressonância corporal, em que ganha relevância a entonação, os timbres, os ruídos e os silêncios. Talvez possamos falar, com Lúcia Branco, de uma escuta psicopoética, que em zonas de embaçamento seja possível se criar um desfocamento poético com imagens pulsantes que nos interpelam, interrompendo percursos, como diz Midian Garcia, a respeito do som ao redor. Será que escutamos a musicalidade que vem das periferias como sentido ressoante? Conseguimos estar nesse estado de estar à escuta quando recebemos pessoas que falam essa outra língua? A gente sabe que a subjetividade é feita das regras sociais, dos ideais culturais, mas também gerada por coisas materiais, pela arquitetura, pela geografia, pelos lugares que se habita, pela circulação pela cidade, pelos encontros, pela vida cotidiana geradora de representações e afetos. Como diz Alcira Alizade no texto A Cidade Interior e os Outros, o caráter grupal do psiquismo não compreende somente a introjeção das identificações com diferentes pessoas significativas, mas também a identificação com um conjunto de coisas materiais nas quais se projetam fantasias e símbolos. O entorno da cidade, diz, penetra na mente do sujeito com suas diferenças, marginalizações, indiferenças e exclusões. Quando pensei sobre o que falar nessa jornada, há alguns meses, eu estava especialmente afetada por um acontecimento no consultório ao receber uma manicure imigrante, talvez poderíamos dizer refugiada, porque a fuga é um significante que margeia toda a sua vida. Era a 15ª de 16, 11 homens e 4 mulheres. Ela estava comigo há 2 anos. Em uma sessão de uma semana comum, ela disse que queria me contar algo que nunca havia contado para ninguém. Ela, sentada na poltrona à minha frente, contou que quando tinha 5 anos, nasceu sua última irmã. O pai, irritado por ter nascido mais uma filha menina, a pegou pelos cabelos e enfiou sua cara na privada, dando descarga. Nesse momento, imediatamente eu senti uma dor no peito inenarrável e meus olhos se encheram de lágrimas. Ela claramente se surpreendeu com minha reação. Mas eu não. Não havia sido a primeira vez que meus olhos exprimiam diante do analisante o que estava sentindo a partir do relato escutado. Para alguns, quando nos emocionamos de demasiado na clínica, é porque algo dito esbarra em algo nosso que não está devidamente elaborado. Aludindo à perspectiva freudiana dos primeiros anos sobre a contratransferência, nenhum analista iria além do que seus próprios complexos e resistências internas lhe permitissem. Dessa perspectiva, deveríamos fazer o que tantos de nós, de fato, fazemos, que é levar para as nossas próprias análises aquilo que nos pegou de espanto e que estaria supostamente dificultando a nossa escuta ou que poderia criar uma situação analítica projetiva. Mas será que a emoção é só sobre isso? Eu disse que a minha analisante claramente se surpreendeu com minha reação emocionada diante do seu relato. Ao me ver com olhos cheios d'água, disse que não imaginava que eu ficaria assim e que estava com vergonha de falar, porque no meu mundo essas coisas não aconteciam. Perguntei a ela qual era, para ela, o meu mundo. Ela disse que era o mundo das pessoas que têm tudo. Bom, foi uma fala que rendeu trabalho por um bom tempo de análise. Eu poderia trazer muita coisa refletida em cima dessa fala, mas para o que me importa agora, nessa exposição, me limito a dizer que, sabendo da sua condição de vida e por já ter escutado dela relatos de extrema precariedade, inclusive passando fome, entendi que ela estava fazendo uma associação entre pobreza e violência, escassez e barbárie.
e que a vergonha que sentia se dava na interseção dessas experiências de limite que vivem os humilhados sociais. Ter tudo materialmente não garante que não se viva violência, mas não ter o que comer é já uma violência bárbara, intraduzível para quem sempre teve. O que me veio à cabeça é que analistas de classe média, em geral, escutam com muito mais agudeza certas violências em detrimento de outras. Passar fome, sem dúvida, é uma violência evidente. Mas lembrei dos livros do Eduardo Louis, que faz ver como a violência de classe se manifesta nos grandes e pequenos atos cotidianos e diz respeito a todos nós. Ele nos mostra a dureza que é se odiar tão profundamente a ponto de transformar cada parte do corpo. Louis mudou a risada na tentativa de passar de grosseiro a distinto. Passou a rir sem verdade. Não há nada mais apaixonante do que uma risada que vem de dentro, ou qualquer outra expressão da força vital transbordando. Treinar a risada é como jogar a alma no lixo. Será que podemos captar essas sutilezas, não tão sutis, na clínica? Será que queremos? Me parece que muitas vezes há entraves no encontro clínico quando uma pessoa de uma camada pobre procura um analista de classe média ou alta. Não é por causa do valor que podem pagar. Talvez seja pelo valor para o analista que carregam seus corpos. Alguns analistas recebem de bom grado analisantes que pagam pouco, mas que compartilham o universo relacional da classe média, mas não recebem da mesma forma pessoas de classes sociais empobrecidas. Por que será? Será que seria algo da ordem do insuportável de escutar? Culpa, desinteresse, sentimento de impotência? Obviamente, não tem como responder essa pergunta, já que para todos nós está em jogo relações transferenciais complexas e multifacetadas. No nosso ofício, marcado pela escuta analítica, não escutamos o que o sujeito traz como realidade, mas sim como representação da realidade, o que permite o pensamento clínico e que faria da realidade em si algo pouco importante para o analista. No entanto, não é verdade que a realidade vivida dos analisantes não nos chega aos ouvidos, com os signos de classe, e me parece que isso influencia a hospitalidade que lhe concedemos. Esse é um primeiro questionamento que me importa trazer, considerando os analistas que estão implicados politicamente e se colocam como aliados de uma prática transformadora do mundo contemporâneo. Para estes, sentimento de culpa e sentimento de impotência me parecem boas impressões do que pode perpassar esse encontro ou desencontro entre pessoas de diferentes classes sociais na clínica e que, no limite, impossibilitam a escuta clínica. Sobre o sentimento de impotência, escutando alguns outros psicanalistas, me parece que há um entendimento comum de que o sofrimento das classes mais pobres derivam majoritariamente da escassez material, e os analistas se sentem impotentes diante disso. Ainda que o psicanalista não queira sair de seu lugar de psicanalista, o que é uma ilusão, porque na clínica a gente entra e sai o tempo todo desse lugar, se o que está em jogo é o sofrimento do outro, mas ainda assim, supondo ser possível esse lugar não vacilante, a gente sabe muito bem que a escassez, seja qual for, tem efeitos psíquicos importantes. Como analistas, através da escuta, reconhecemos as formas de sofrimento psíquico experimentadas pelo sujeito que nos fala, em que tipo de relação intersubjetiva elas se constituíram, e, a partir disso, intervimos. Então, claro que há o que ser feito analiticamente, ainda que o sofrimento seja estreitamente vinculado com a escassez material. Se o desejo do analista é o motor da análise, e se ele é um enigma, meu interesse é de fazer pensar sobre o enigma do desejo do analista, pensando que pistas o desinteresse em receber pessoas de classes sociais mais desfavorecidas nos traz. Sobre o sentimento de culpa, que pode permear a escuta de alguém de uma classe social mais desfavorecida em relação à nossa, me refiro tanto a atender a pessoa sem o desejo de atendê-la, o fazer por culpa, e se sentir culpado pela posição, ao receber o sujeito, pela posição privilegiada que ocupa na hierarquia social. O primeiro caso me parece mais problemático, porque contraria de imediato a condição necessária para uma prática psicanalítica, o desejo do analista, função essencial em torno do qual gira o movimento da análise. No segundo, o sentimento de culpa como efeito do encontro parece algo que se alastrou nos tempos atuais, fazendo dos encontros desencontros. Tamia Wills traz uma boa contribuição no livro A Raça no Divã,
quando diz que a culpa ingessa numa paralisia psíquica, é narcisista e imaginária. Aquele que se sente culpado, em um movimento de autoculpabilização típico do homem branco, continua ocupando o centro do palco. Um analista que, ao escutar algo que se sente culpado por sua condição privilegiada, dificilmente poderá escutar as vicissitudes vivenciadas pelos sujeitos que lhe demandam escuta. Tami continua. A responsabilidade, diferentemente da culpa, faz com que o analista identifique sua posição dentro do racismo estrutural, o que possibilita que identifique, na análise da transferência, o imaginário a partir do qual ele escuta, seus efeitos sobre o que está sendo escutado e de refletir novamente sobre a transferência simbólica operando nessa situação analítica. Bom, o trecho da situação clínica vivida que eu trouxe foi para colocar duas questões, né? A primeira foi essa, que acabei de trazer, sobre o desejo do analista e a hospitalidade oferecida para pessoas de classes sociais mais desfavorecidas, trazendo para reflexão como os sentimentos de impotência e culpa podem estar imbricados com os desencontros clínicos. São pensamentos ainda muito iniciais, pouco elaborados. E a segunda questão que eu gostaria de apontar, muito rapidamente, através da situação clínica, advém da redução das emoções despertadas no analista a questões pessoais mal elaboradas. Resumir nossas afetações na clínica a processos inconscientes mal elaborados do analista é fazer coincidir a regra da abstinência do analista com indiferença e desafetação, que me parece um grande equívoco. Quando que a gente começou a achar que aquilo que nos afeta é sempre sobre nós? Claro que é sobre nós, mas e a afetação que está relacionada com a experiência vivida da alteridade? Aqui a gente pode dizer que é menos sobre afeto enquanto emoção e mais sobre afeto como um processo de afetação. Não se trata de sentir como o analisante sente, mas sentir como diz Ferenczi, o que supostamente permitiria que o analisante exercitasse seus afetos desprazerosos sem resistências. Para sentir no entanto, me parece imprescindível que a gente ocupe uma posição amorosa, posição essa própria do sujeito castrado, desamparado, que produz laço e que vai na contramão da ilusão fálica prometida no neoliberalismo. Wilson Shebab já dizia que a familiaridade com o sofrimento, que não é com um tipo específico de sofrimento, mas com o sofrimento, e a certeza da natureza precária do homem é o que nos dá condição de não nos relegarmos ao domínio do alheio e de não nos sentirmos tentados a considerar que o problema do outro não é nosso. O meu pensamento tem um segundo momento, que eu não vou ter tempo para trabalhar aqui, mas eu queria registrar. Ele se constrói a partir de uma preocupação específica, né, de não reforçar as representações típicas do pobre no Brasil, como aquele que vive na escassez e na violência, e de poder trazer para a cena um modo de vida outro que, marcado por experiências primordiais diversas, tem uma forma de estar no mundo que é outra e que coloca em xeque verdades, valores e que, no limite, nos interroga. Dizem que o amor é aquilo que nos interroga. Por aí que estou pensando ao dizer que não quero reforçar representações típicas dos pobres, que não se trata de romantizar a vida dos pobres, muito pelo contrário, mas de entender que o encontro entre classes tem complexidades gigantescas, mas tem também o potencial de deslocar cada sujeito do encontro de uma maneira que pode ser revolucionária. E, por fim, a ideia é continuar pensando sobre a impotência e a culpa, a partir da perspectiva não só mais do analista, mas também do analisante, que sofre violências cotidianas, e pensar a raiva como um afeto legítimo de qualquer sujeito digno e que é humilhado. A culpa diante da raiva leva à impotência. A gente, enquanto analista, tem que poder sustentar essa raiva, talvez até criar condições para que ela se exprima, que não tem a ver com ódio que quer eliminar o outro. Falo aqui da raiva como reação à humilhação sofrida, uma reação adequada às injustiças do mundo, um gesto de reajuste de status social. A Audre Lorde, no livro Irmã Outsider, de 84, tem um texto que expressa bem isso, que se chama Os Usos da Raiva, as mulheres reagem ao racismo. Ela mostra como o medo ou culpa de ter raiva só causa impotência e mantém o status quo. A raiva que eu trago aqui é como condição de possibilidade para se afirmar de forma desejante e agir contra as opressões pessoais e institucionais. E a gente, que é supostamente aliado, temos raiva do que sofrem os outros, ou a raiva é só um afeto alheio?
É isso. Obrigada. Uma bela semeadura. Muito bom. Gente, agora nós vamos ouvir a Ana Carolina Serra, nossa colega do EBEP de Juiz de Fora. A palestra dela é Confusão de Línguas, um diálogo entre Copenau, Krenak e Ferenczi. Olá, gente, bom dia. Queria fazer uma menção rápida à importância da rede EBEP. Estou vindo de Juiz de Fora, de dizer da importância... Estão me ouvindo bem? Agora melhorou. Da importância desse espaço, então, que eu pude encontrar em Juiz de Fora, de diálogo entre os saberes, que eu acho que sem esse ambiente eu nem me arriscaria aqui a apresentar algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês. Então, esse trabalho ele é fruto de alguns incômodos que, aos poucos, foram se organizando a partir do encontro entre as ideias do Ferenczi, de uma corrente de intelectuais herdeiros da teoria crítica alemã e do pensamento indígena. De forma bastante introdutória, acho que seria interessante apresentar a teoria sociológica, que vai ser um dos tripés dessa discussão, por se tratar de ideias que, embora muito potentes para explicar o colapso social atual, ainda são muito pouco difundidas, menos ainda entre os psicanalistas. Na Alemanha dos anos 80, foi criado o Grupo Crises, um grupo renovador do projeto da teoria crítica iniciado pela Escola de Frankfurt. Atuando em grande medida às margens dos circuitos universitários tradicionais, o Grupo Crises buscou formular uma crítica mais radical e sistemática do capitalismo contemporâneo. Conscientes das limitações das abordagens marxistas tradicionais, centradas sobretudo na luta de classes, esses autores desenvolveram a chamada crítica categorial, que busca questionar as próprias categorias fundamentais do capitalismo, que estruturam a sociabilidade moderna, como trabalho, valor, mercadoria, dinheiro, Estado. Em resumo, essa perspectiva do Grupo Crises se cristaliza na crítica do valor, que vai interpretar o capitalismo como um sistema fetichista, enfatizando o seu aspecto de dominação impessoal, mediado pelo trabalho abstrato e pela forma mercadoria. Com isso, o grupo propõe a necessidade de darmos um passo analítico a mais, indo além das disputas que normalmente animam a vida social, como a disputa entre esquerda e direita, por exemplo. Essas disputas acabam capturando toda a nossa atenção justamente pelos afetos que mobilizam. O ponto é que, enquanto isso, naturalizamos elementos estruturais do capitalismo que determinam o nosso modo de viver e que, enquanto essa estrutura não for verdadeiramente compreendida, não teremos uma chance real de emancipação coletiva. Em termos práticos, por exemplo, podemos colocar em discussão a categoria do trabalho. Com o capitalismo, o trabalho se transformou em um ideal, em uma verdadeira religião. É positivado tanto pela direita quanto pela esquerda, passando incólume pela psicanálise. Até lutamos para reduzir os seus excessos, como através de projetos pelo fim da jornada 6x1. Mas passamos longe de contestar o seu valor. Afinal, alguém tem de trabalhar. É o famoso princípio de realidade. É nesse ponto que se faz uma necessária parada crítica para se questionar. Quais são os elos que se perderam nessa questão? Por que estamos lutando democraticamente por uma condição que, em outras épocas, seria o destino dos servos, ou seja, daqueles que perderam a liberdade e que, por isso, precisam se submeter a uma outra pessoa ou a um ofício? Com a cisão do Grupo Crises, em 2004, surge o Grupo Exit, em torno da antiga liderança de Robert Kurz. O Grupo Exit vai aprofundar o horizonte teórico do Grupo Crises ao incorporar a teoria da dissociação-valor, de Roswitha Scholz, que coloca em evidência a dimensão de gênero na crítica do capitalismo. A teoria desenvolvida pela Roswitha mostra que o capitalismo não se sustenta apenas na lógica do trabalho abstrato e da mercadoria, mas também numa divisão estrutural entre o que é reconhecido como valor, o âmbito da produção mercantil e do trabalho remunerado, e aquilo que é dissociado e invisibilizado, em grande medida associado ao trabalho feminino, reprodutivo, emocional e doméstico. Ou seja, que o capitalismo é, desde o início, um sistema patriarcal moderno, no qual a produção de valor depende da existência de uma esfera outra, dissociada,
que fornece cuidados, afetos e reprodução de força de trabalho sem reconhecimento equivalentes. O interessante é que todos esses termos muito complexos da teoria alemã, crítica categorial, crítica do valor, sistema fetichista de dominação, teoria da dissociação valor, etc., vão se tornar extremamente cristalinos no decorrer deste trabalho a partir da fala dos indígenas. Essa confluência de ideias por vias tão distintas é o primeiro ponto que eu queria, de antemão, já destacar. Então, é meio que uma compreensão de que, enquanto a teoria crítica vai fazendo todo esse caminho pela via da razão para chegar a um determinado ponto, é como se os indígenas chegassem nesse exato ponto, mas por uma via sensível. Então, essa confluência que eu quero, de alguma forma, apresentar para vocês. Eu passo agora a apresentação de algumas das visões do Davi Kopenawa Yanomami. No livro A Queda do Céu, Kopenawa descreve com enorme riqueza de detalhes o impacto do contato dos brancos com seu povo. Além de nos mostrar a forma de viver e de compreender o mundo dos Yanomami, Kopenawa apresenta também sua visão sobre nós, que ele denomina de povo da mercadoria. Essa mudança de perspectiva etnográfica fornece um espelho tanto para os europeus quanto para nós brasileiros. Gostaria que vocês estivessem atentos à dimensão da confusão de línguas que perpassa todo esse contato. Ferenczi nos apresenta duas estruturas distintas de relação com o mundo, que, quando se chocam, originam trágicos mal-entendidos. Quero chamar a atenção, sobretudo, para o aspecto econômico que diferencia a língua da ternura da língua da paixão, esta última marcada pela obstinação, pelo excesso e pela fúria. O primeiro contato de Davi Kopenawa com os brancos aconteceu quando ele era ainda muito pequeno e quando seu povo ainda era muito numeroso. Assim, ele descreve sua primeira impressão. Quando os avistei, chorei de medo. Os adultos já os haviam encontrado algumas vezes, mas eu nunca. Pensei que eram espíritos canibais e que iam nos devorar. Eu os achava muito feios, esbranquiçados e peludos. Eles eram tão diferentes que me aterrorizavam. Além disso, não compreendia nenhuma de suas palavras emaranhadas. Parecia que eles tinham uma língua de fantasmas. Esse medo do Kopenawa provinha também dos relatos dos mais velhos, que contavam histórias de crianças que foram roubadas pelos brancos no passado. Voltando à fala do Kopenawa. Eu os ouvia dizer: sim, esses brancos são ladrões de crianças. Estava certo de que também iam me levar. Quando aqueles estrangeiros entravam em nossa habitação, minha mãe me escondia debaixo de um grande cesto de cipó, no fundo de nossa casa. Ela me dizia, então, não tenha medo, não diga uma palavra. E eu ficava assim, tremendo sob o meu cesto, sem dizer nada. Minha mãe me escondia, pois também temia que os brancos me levassem com eles, como tinham roubado aquelas crianças da primeira vez. Era também para me acalmar, pois eu estava aterrorizado e só parava de chorar quando estava escondido. Por que eles levaram aquelas crianças? Eu me pergunto isso ainda hoje. Continuando com Kopenawa. Os adultos também tinham medo. Alguns chegavam mesmo a romper em soluços, e todo mundo fugia para a mata vizinha. Nós somos habitantes da floresta, não conhecíamos os aviões e estávamos aterrorizados. Pensávamos que eram seres sobrenaturais voadores que iam cair sobre nós e queimar todos. Todos tínhamos muito medo de morrer. Eu me lembro que também tinha medo das vozes que saíam dos rádios e da explosão dos fuzis que matavam a caça. O que os brancos vêm fazer aqui? Por que abrem caminhos em nossa floresta? Fecho aspas. Diante da insistência do contato dos brancos, que surgiam em suas terras e iam embora sem dar explicação, para logo retornar também sem aviso, começaram a achar que eles queriam habitar a floresta com eles mais tarde. Acabaram permitindo que penetrassem em suas terras de maneira amistosa, porque viram nos presentes ofertados um sinal de amizade dentro do seu próprio código. E porque não compreendiam nada da língua dos brancos. Abro aspas. Se tivessem compreendido suas palavras, acho que os teriam expulsado. Até que um grupo de missionários realmente foi viver com os Yanomami. E foi quando os brancos aprenderam a se comunicar através da língua indígena que algo mudou. Abro aspas.
Foi então que começaram a nos amedrontar com as palavras de Teose e a nos ameaçar constantemente. Não masquem folhas de tabaco, é pecado, sua boca vai ficar queimada. Não bebam o pó da iacuana, seu peito ficará enegrecido de pecado. Não riam e não copulem com as mulheres dos outros, é sujo. Não roubem o que lhe é recusado, é errado. Aceitem a palavra de Teose. Foi Teose quem nos enviou para proteger vocês. Se seguirem Satanás e suas palavras, vão queimar lá com ele e vai ser de dar dó. Continuando com Copenau. Eram palavras muito diferentes das de nossos antigos. Contudo, naquele tempo, nossos antigos tinham muito receio dos brancos. Muitos deles tinham acabado de ser devorados pela fumaça da epidemia. Acharam que a gente de Teose poderia estar dizendo a verdade. Ficaram inquietos ao ouvir aquelas palavras desconhecidas. Por isso, começaram todos a imitá-los, inclusive os grandes homens e xamãs. Dava dó de ver. As novas palavras que diziam o deixavam confusos e ansiosos. Então, um a um, começaram a rejeitar seus próprios espíritos, que foram embora. Os últimos grandes xamãs não tinham coragem de chamá-los nem mesmo para curar os doentes. Emudeceram eles também. Fecho aspas. Perdendo o contato com a iacuana, eles perdem contato com o elemento central de sua cultura. É através da experiência com essa espécie de rapé que os xamãs estabelecem contato com os chapires. Nas palavras de Copenau, os chapires nos fazem escutar seus cantos, que são nossa verdadeira língua. São as palavras dos chapires que aumentam nossos pensamentos. São elas que nos fazem ver e conhecer as coisas de longe, as coisas dos antigos. É o nosso estudo, é o que nos ensina a sonhar. Deste modo, quem não bebe o sopro dos espíritos tem um pensamento curto e esfumaçado. Quem não é olhado pelos chapires não sonha, só dorme como um machado no chão. Fecho aspas. Perdendo o contato com sua própria cultura, tornaram-se vulneráveis também ao apelo das mercadorias, que começaram a exercer todo o seu fascínio. Esse apelo fez com que Davi Copenau deixasse seu povo e fosse viver na cidade. Abro aspas. Meu pensamento estava mesmo fixo em suas mercadorias. Aqueles objetos novos obscureciam meu espírito e me faziam esquecer todo o resto. Fecho aspas. Somente quando retornou para o seu povo e se tornou xamã, seus pensamentos recuperaram a calma. Suas palavras aumentaram e ganharam firmeza, com Davi recebendo a missão de falar com os brancos para lutar pela sobrevivência de seu povo. Copenau nos devolve a seguinte imagem. Abro aspas. Para vocês que moram na cidade, as mercadorias são o mais importante. Embora haja muitas mercadorias, os brancos não as compartilham, eles são gananciosos. Por quererem possuir todas as mercadorias, foram tomados de um desejo desmedido. Produzir muitos produtos é ruim para a floresta. O que importa para nós são os bichos da floresta, a fertilidade. O que importa é partilhar a comida entre nosso povo, nossa sobrevivência, nosso crescimento, nosso modo de vida e nossa experiência como pessoas. O valor de nossa floresta é muito alto e muito pesado. Todas as mercadorias dos brancos jamais serão suficientes em troca de todas as suas árvores, frutos, animais e peixes. As peles de papel de seu dinheiro nunca bastarão para compensar o valor de suas árvores queimadas, de seu solo ressequido e de suas águas emporcalhadas. Nada disso jamais poderá ressarcir o valor dos jacarés mortos e dos queixadas desaparecidos. Os rios são caros demais e nada pode pagar o valor dos animais de caça. Tudo o que cresce e que se desloca na floresta ou sobre as águas, e também todos os chapires e os humanos, tem um valor importante demais para todas as mercadorias e dinheiros dos brancos. Nada é forte o bastante para poder restituir o valor da floresta doente. Nenhuma mercadoria poderá comprar todos os Yanomami devorados pela fumaça de epidemia. Nenhum dinheiro poderá devolver aos espíritos o valor de seus pais mortos. O sopro de nossa vida vale muito mais. Vocês repetem que amam o que chamam de natureza.
Se é mesmo o caso, parem de só discursar e defendam-no de verdade. Vocês precisam nos ajudar a proteger o que ainda resta da floresta. Todos os seus habitantes já nos falam com medo de desaparecer. Vocês não veem dançar suas imagens e não ouvem seus cantos em seus sonhos. Os xamãs, ao contrário, sabem escutar sua angústia e elas lhes pedem para falar com vocês, para que sua gente pare de comer a floresta. No mesmo sentido da fala de Schopenhauer, eu queria destacar um mito que foi recordado pelo Anselm Yapp no livro A Sociedade Autofágica, Capitalismo, Desmesura e Autodestruição, que oferece uma imagem precisa daquilo que estamos vivendo. É o mito de Erisicton. Erisicton era o rei da Tessália, conhecido por sua impiedade e arrogância. Um dia, movido pela ganância e pela necessidade de madeira para construir uma luxuosa sala de banquetes, decidiu cortar um carvalho sagrado dedicado à deusa Deméter. Apesar dos avisos e da oposição de quem testemunhava o ato, Erisicton, zombando das divindades, brandiu seu machado contra o tronco. Ao primeiro golpe, o carvalho sagrado estremeceu, e do corte começou a jorrar sangue, sinal da presença divina que habitava a árvore. Mas Erisicton, impiedoso, continuou a derrubar a árvore, indiferente ao sacrilégio. Ofendida, Deméter decidiu castigá-lo, de modo exemplar, condenando-o a uma fome insaciável. Desde então, Erisicton passou a comer sem parar, manjares finíssimos, carnes, pães, frutos, vinho, nada bastava. Quanto mais comia, mais seu vazio crescia. Logo, suas riquezas foram consumidas na tentativa de satisfazer esse apetite impossível. Vendeu todos os seus bens para comprar comida, mas nada resolvia. Chegou a vender a própria filha. A fome corroía Erisicton por dentro, e, ao final, em desespero e loucura, ele devorou a si próprio. Essa dimensão de compulsão e de excesso que atravessa toda a fala de Schopenhauer sobre os brancos. Desde a obstinação dos missionários na tentativa de impor sua religião, até o ponto máximo representado pela relação dos garimpeiros com o ouro, em que, abro aspas, tomados por um frenesi de urubus esfomeados, pareciam querer devorar todo o chão da floresta, apesar de ser impossível comer ouro. Sobre esse ponto, eu trago para a discussão uma análise inovadora apresentada pelo Robert Kurtz no artigo A Ditadura do Tempo Abstrato, o trabalho como desajustamento da era moderna. Nele, Kurtz coloca no centro dos acontecimentos históricos que forjaram a modernidade o desenvolvimento de uma força destrutiva, a invenção das armas de fogo. Segundo Kurtz, esses novos instrumentos aboliram as antigas formas de dominação pré-capitalistas, uma vez que exigiam uma organização social inteiramente nova para sua produção. Esses armamentos, sobretudo os grandes canhões, não podiam ser produzidos em pequenas oficinas, sendo necessário desenvolver uma indústria armamentista. As cavalarias feudais, mobilizadas caso a caso pelos senhores locais, precisaram dar lugar a exércitos permanentes, com o exército se tornando esse corpo social estranho, divorciado da sociedade civil. Essa nova economia da morte necessitava de grandes recursos, estendendo-se como uma mortalha sobre a população, que passou a ter que pagar impostos em dinheiro, criando uma economia monetária que se desvinculou da antiga produção agrária local. Com essa desvinculação, a verdadeira finalidade do trabalho na lógica capitalista passou a ser fazer mais dinheiro. Fazer o pão já ultrapassa a necessidade de produzir um alimento, tornando-se apenas um apoio, um meio para a reprodução do dinheiro. O dinheiro tornou-se, por assim dizer, o elemento básico. Já não se trata de um meio para mediar uma parte das necessidades, mas exatamente o contrário. As necessidades se tornaram apenas um meio, e sua satisfação era mero produto residual, para mediar a valorização retroalimentada do dinheiro com ele próprio. O que mais nos interessa nesse processo de transformação da energia humana em dinheiro é o fato decisivo de que ele fomentou a subjetividade capitalista em sua mentalidade do fazer mais abstrato.
Assim, entra em cena na cultura a voracidade de um impulso incessante de crescimento. É o início de um movimento em que a economia vai progressivamente canibalizando as demais esferas da existência e revelando sua verdadeira face. Todo esse quadro levanta umas questões para a psicanálise, né, que ficam para mim. O que Freud chama de eros no mal-estar da civilização, essa força que busca formar associações cada vez mais amplas, no contexto histórico da cultura ocidental moderna, na verdade, não seria uma força destrutiva? Não seria justamente algo da vida que escorre entre os dedos nesse movimento compulsivo da cultura, em uma cultura marcada pelo signo da guerra, que corta seus laços com a natureza? Em diálogo com Satish Kumar, Ailton Krenak recorda que, em muitas línguas originárias, não existe uma palavra para a natureza, ao que Kumar acrescenta: mesmo quando existe uma palavra para a natureza, as pessoas se esqueceram dela. A palavra em latim para a natureza foi esquecida de seu verdadeiro significado, pois a palavra natureza deriva da palavra natal, que significa nascimento. Natal, em latim, significa simplesmente nascer, fecho aspas, ou seja, vida. Se tem algo que se repete na fala de Schopenhauer, é que o pensamento dos brancos é cheio de esquecimento. Com isso, Schopenhauer nos aponta, para nosso espanto, para nossa própria falta de cultura. Abro aspas. Esqueceram que Omama os criou. Perderam as palavras de seus maiores. Esqueceram o que eram no primeiro tempo, quando eles também tinham cultura. Assim, perdendo o contato com os cantos dos chapires, as mentes dos brancos ficaram obscurecidas e confusas, sempre em busca de novas palavras. Nesse contexto, trago o alerta de Ailton Krenak. Pode parecer que eu tenho uma visão muito pessimista sobre esses tais de humanos, mas eu não acho que esses humanos queiram aprender alguma coisa para ser melhor. Eles estão a fim de comer o mundo e de consumir outros mundos. Com Ferenczi, podemos pensar como a língua da ternura é progressivamente forçada pela cultura a traduzir-se na língua da paixão, esta última marcada pela fúria, pelo excesso e pela violência que nos arrasta ao colapso. Para escutarmos verdadeiramente outras vozes, não seria necessário, antes, reaprendermos a língua da ternura e, como Ferenczi, tornarmos-nos estrangeiros na língua que Freud desvelou?